E olaria você faz o quê? Você faz o buraco para pegar o solo e fazer o tijolo. Então tem lugares lá que você tem buracos. Então as pessoas acabam caindo nos buracos, acabam morrendo afogadas. Além do que, essa represa ela foi inundada com tudo que tinha lá dentro. Então as 300 olarias que tinham lá, elas foram inundadas junto com a inundação. Entende? O que aconteceu? Não deu para demolir. Então lá você tem casas, tem arames, tem uma série de coisas lá embaixo. Então é uma represa muito perigosa lá. Então, além da gente fazer o controle da pesca, né? Na verdade é proibido você pescar lá. O controle das pessoas que nadam lá, que a gente evita o nado, com exceção do bombeiro que faz treinamento, aquela coisa, são pessoas capacitadas e qualificadas, tá? A gente não tem nenhum controle com relação à água. Quem controla a água é a Sabesp. Então, a represa em si, quem faz o domínio dela é a Marinha do Brasil. Em Mariporã tem um convênio com a Marinha para a gente poder fazer o regramento do uso adequado da represa. O que está na margem da represa, ela é uma área de domínio da Sabesp. Ela que faz o domínio de toda a margem da represa. Entre vales e montanhas, nasce a Vila do Juqueri, hoje Mariporã, formada em torno de uma capela no século XVI. A comunidade cresceu com forte influência da igreja e do trabalho agrícola, sustentado por famílias pioneiras e pela mão de obra escravizada. Tornou-se cidade em 1889. No século XX viveu o ciclo das olarias, que foi interrompido pela construção da represa que alagou a região na época. A história do rio Juqueri, elemento vital para a cidade, permanece pouco registrada, relevando a necessidade de preservar sua memória e sua importância ambiental. Qual é o seu nome, desculpa? Arim. Não entendi, perdão. Arim. Tá. A pergunta é, o que você sabe sobre o rio Juqueri? O que você sabe sobre o rio Juqueri? O que eu sei sobre o rio Juqueri é que ele sai da cidade de Nazaré, descarrega em Tietê, abastecendo a metade quase de São Paulo. E nós aqui com falta d'água. É verdade. Por favor. Mais alguma pergunta? O senhor mora aqui há muitos anos? 40 anos. 40 anos. E você teve algum contato durante a sua vida com o rio, pesca, algo do tipo? No começo eu salvei muita vida. Eu nadava na piscinona com aquilo daí e eu peguei muita vida. Muitas pessoas. Tá bom, obrigada. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Muito agradecido pelo prefeito que está trabalhando aqui. Eu, como sou uma pessoa de 40 anos de convivência aqui, é o primeiro prefeito que eu vejo zelando e cuidando, né, e aumentando o poder da cidade. Muito agradecido pela sua presença, vocês. Eu gostaria muito de dizer que eu estou muito feliz hoje de estar morando em Mariporã. Depois de conhecer a história do rio Juqueri, agora passamos para a parte prática do documentário, a análise qualitativa da água. Para isso, usamos dois testes simples. O primeiro é o de pH, que mostra o nível de acidez da água por meio de reagentes que mudam de cor. O segundo é o teste de cloro livre, que indica a presença de cloro em miligramas por litro. Em um dos pontos avaliados, próximo a um pesqueiro da região, a água estava visivelmente mais clara e sem resíduos. A correnteza forte ajudava na renovação natural do rio. Nos resultados, o pH ficou em torno de 7,2, próximo da neutralidade, e o cloro apareceu em quantidade muito baixa, abaixo de 0,5 mg por litro. Esses valores mostram que esse trecho do rio está mais preservado e equilibrado. A água do afluente próximo à Sabesp apresentava coloração esverdeada e alguns resíduos nas margens, mas ainda era possível perceber vida no local, como um pato nadando. Mesmo com essas alterações, os testes mostraram que a água permanecia equilibrada, com pH em 7,2 e cloro livre em 0,5 mg por litro.
Esses resultados indicam que, apesar da ação humana, o rio mantém características relativamente estáveis nesse trecho. No Parque Linear, a água estava relativamente clara, com uma leve correnteza, mesmo com alguns resíduos nas margens como sacolas e garrafas. Seguimos com o mesmo procedimento, colocamos luvas, pegamos copos descartáveis, palitos e coletamos a água sem contaminá-la. Depois fizemos os testes de pH e cloro livre. O pH ficou entre 7,6 e 7,8 e o cloro em 0,5 mg por litro. Na sua opinião, o Rio Juqueri representa o que o Rio Juqueri representa para a identidade e história de Mariporã? Bom, na minha opinião, o Rio Juqueri representa a história da cidade, desde quando começou, lá no início. Segundo o pessoal antigo, os moradores, o Rio Juqueri serviu até de utilidade para a fabricação de tijolos na cidade. Que era assim, como se dizer, tem um trabalho da cidade, o pessoal vivia disso, entendeu? Vivia de olaria, então servia para os moradores fabricarem aí a matéria-prima, né? Que seria aí a argila. Então ele já começa por aí, tá? E fora, né, para outros usos também, né? Para beber, usar para casa, mas assim, forte mesmo foi na fabricação do tijolo, que era olaria, né? Antigamente. Tá bom, obrigada pela resposta. Desculpa obrigada, o tempo, passou o tempo. Inclusive, eu tenho uma leve lembrança da olaria. Começava aqui no Rio Abaixo, pode até colocar depois, tá? Que era aqui embaixo, na parte de baixo era chamado Rio Abaixo, na parte de cima era o Rio Acima. Qual o seu nome? Marina do Carmo de Oliveira. Bom dia, qual o seu nome? Luiz Gustavo Custódio da Silva. A pergunta é, qual a sua relação com o rio? Eu tenho uma relação não muito frequente com o rio, eu não costumo prestar atenção no rio. Eu trabalho em frente a ele, tem vezes que eu vejo pessoal andando de jet ski e essas coisas, mas eu não presto atenção. Eu vejo que muitas pessoas utilizam ele para pescar, entretenimento ou gostam de nadar. Só isso que eu tenho essa relação. Muito obrigada pela resposta, Luiz Gustavo Custódio da Silva. Em sua opinião, qual a importância do Rio Juqueri para Mariporã? Como é que eu vou te responder isso para você entender? Quando você olha na linha do tempo, o que acontece? A hora que você tirou 300 olarias de dentro, onde está hoje a represa, você deixou 300 famílias sem ter o seu ganha-pão. Porque o ganha-pão desse pessoal, o que era? Era fazer o tijolo, a telha, o material e vender, né? Mariporã tem duas especificidades, uma que era olaria e outra que era parte de eucalipto, que era venda de madeira, tá? Voltando para o Rio Juqueri, que é as olarias. Então, teoricamente, o município não ganhou nada com isso, né? Nós perdemos, né? Porque nós temos 300 famílias, nenhuma delas teve o apoio para poder sustentar a sua família. Isso foi um erro, na minha opinião, do passado, não é? E que hoje nós tentamos fazer o quê? Nós tentamos buscar royalties. Isso é o que é royalties? Royalties é o pagamento pelo uso da água, né? Então, o que a prefeitura hoje recebe por ter a represa aqui? Entenda que a represa, você tem a barragem, né? A barragem é o que segura a água, tá? A barragem está lá no território de vocês. A barragem, ela está em Franco da Rocha. Aí tem uma ponte, não tem? Da ponte para cá é Mariporã. Então, basicamente, toda a represa está em Mariporã, né? E toda a captação de água também está em Mariporã. Está sendo feito um trabalho para que a gente possa ter alguma valoração desse uso da água. Como é que funciona? A Sabesp, ela pega essa água, que dá 33 metros cúbicos por segundo, né? Que ela bombeia para São Paulo, né? E teoricamente não ganha nada. A gente ganha o quê? A responsabilidade de fiscalizar a represa, desde que nós fazemos hoje, tá? Agora, ela é importante? Obviamente que ela é importante. É importante principalmente para São Paulo, que a gente hoje, esse bombeamento, que ele vai para Águas Claras, né? Rio Juqueri, estação de bombeamento Santinês, bombeia para Águas Claras distribui para São Paulo. Faz tratamento e distribui para São Paulo, tá? Então, assim, é bonito, né? Se vocês puderem entrar numa lancha aí e navegar dentro da represa, é a coisa mais linda do mundo, né? Dentro da represa, você olhando aquela mata, é muito bonito.
Mas o que nós temos hoje é mais responsabilidade do que ganho com relação a isso. Obviamente que a gente entende que nós temos que proteger porque está dentro do nosso município. Tá? Deu para entender mais ou menos? Sim.